boa tarde com muita alegria, começando agora o Bispa Fé em Família, aqui da família Rede Gospel, da minha família pra tua família, família cristã, você que busca todos os domingos aqui pela Rede Gospel de televisão, seja no YouTube, tá conectado, se inspirar e também ter uma tarde maravilhosa. A gente sempre prepara um programa com muito carinho para trazer informação, entretenimento e sempre uma receita deliciosa na nossa cozinha. No caso, hoje eu já até experimentei, porque tá tão bonita essa receita que esse folhado de limão siciliano com frutas vermelhas não foi só eu que provei não, viu? Até a apóstolo Estevão provou e já está mais do que aprovada. Hoje a chefe Adelaide vai nos ensinar a fazer essa receita deliciosa e pode também virar uma fonte de renda aí na sua casa. Às vezes está numa transição de carreira ou não pode sair de casa, alguma enfermidade, alguma impossibilidade como cuidador. Então sempre tem uma opção de você trazer uma receita extra ou até por hobby, mas como a cozinha é um lugar importante da nossa família, da nossa casa e todo domingo uma receita nova aqui para você. Hoje no Bispa Fé em Família, Carol Sertório, conhecida como Narizinho, ela que estava no funk, estava nas drogas, estava... Esse paniquete todo mundo conhece, né? Pois ela teve uma experiência com Jesus e ela está totalmente transformada. Muitas pessoas estão curiosas para saber o que aconteceu na vida dela. Como é que foi essa transformação? Como é que é abandonar esse mundo tão glamuroso da fama, do sucesso, da atenção das pessoas para andar com Jesus? Ela daqui a pouquinho vai contar tudo aqui pra gente. E agora sim nós vamos falar sobre bem-estar e ela volta aqui com a gente no Bispa Fé em Família, doutora Lidiane Garbim. Ela que é quiropraxista, pediátrica e ela vai explicar para você aí de casa como a quiropraxia pode cuidar da saúde dos seus filhos, do seu bebê, da criança que você cuida. Então tem muitas técnicas que vão ajudar dentro da massagem, dentro da quiropraxia a trazer o bem-estar para a tua família também. Ainda sobre saúde, hoje eu recebo aqui no Bispa Fé em Família, Dr. Alfredo Lara. Ele é cirurgião crânio-maxilofacial e ele vai explicar quais são os impactos dessa cirurgia que está viralizando muito, que é a cirurgia ortognática, que muitas pessoas têm feito, têm postado, os famosos estão com resultados surpreendentes, mas nós vamos saber quais os benefícios, quais as indicações e os riscos também dessa cirurgia. E a gente começa muito bem o Bispa Fé em Família nesse domingo, juntos, todos os domingos nós estamos aqui e hoje, você que é empreendedor, você que quer empreender ou você que já está empreendendo e está experimentando aquela sensação do empreendedor, principalmente no Brasil, que é de matar um leão por dia. Existem sim técnicas de gestão que podem te ajudar. E hoje eu estou recebendo ele que é um mestre em gestão, o Jonathan Pache. Ele vai te explicar como empreender pode ser também uma caminhada de fé, de coragem, de aprendizado. E hoje ele traz o livro dele aqui com a gente no Bispa Fé em Família. Bem-vindo, muito obrigada de estar com a gente aqui nessa tarde. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Prazer te receber. Fica à vontade, você está com esse livro que ensina como empreender, como superar o limite, que é até onde vai a tua força. Eu gostei muito do título do livro. Jonathan, o que você compila nesse livro? O que você identificou? Quais são as maiores fraquezas do empreendedor brasileiro? Bom, eu conto um pouco da minha jornada desde a infância e geralmente a gente que tem uma infância mais limitada financeiramente acaba criando algumas barreiras. E eu ajudo nessa história, né, contar um pouco como que se quebra essas barreiras, essas limitações que estão dentro da nossa cabeça, né? Só dentro da gente. Só dentro da gente. E aí eu conto vários momentos bem difíceis da carreira empreendedora
E de uma situação familiar bem difícil, que foi a perda da visão do meu filho, num dos momentos mais difíceis da empresa. Então, tive o problema familiar, uma superação de um diagnóstico forte, num momento difícil, que foi em 2020. A gente sabe o que aconteceu em 2020. Pandemia. Onde nós estávamos, né, nosso empreendimento educacional é presencial, é colégio. Nós somos uma das maiores redes do Rio de Janeiro, né, do Brasil. E aí tudo fechado. Então, no meio da administração, família, diagnóstico, até onde vai a sua força? Como é que você supera tudo isso? Superou e está aqui para contar a história. Contar um pouquinho. Está aqui para contar a história. Agora, conta um pouquinho dessa tua origem. Como é que começou essa tua trajetória? Porque então a necessidade te empurrou para o empreendedorismo? Meu pai sempre falou que eu gostava de vender as coisas, né? Então, meu pai é vendedor, não teve estudo. Então, desde muito cedo, se virando, vendendo, e eu sempre ajudando ele. E ele falou, pô, você é bom, você vai. Isso fui ali dentro de casa, né, conversando com meu pai, e acabei tendo essa inspiração, né? Sou professor de formação, e comecei a olhar a escola e falei, pô, será que dá para eu ter uma escola? Será que é difícil? E aí a gente começa uma trajetória, né, bem pequenininho, mas a gente consegue superar. E eu entendo que as pessoas, elas querem fazer, às vezes não sabem como, né? E eu criei uma metodologia, sendo professor, sendo da educação, uma metodologia para guiar esses empreendedores que querem fazer, não sabem por onde começar. Então, no livro, eu estruturei uma metodologia. Em 6 passos, para que a gente consiga colocar em prática as nossas ideias. Isso é importantíssimo. Agora, tem vários dados do Sebrae que mostram que mais de 40% dos brasileiros já tentaram abrir o seu próprio negócio. Muitos, a maioria, começam sim com uma vontade enorme, uma fé de maneira simples, com algo que costumavam fazer ou conhece alguém que faz, mas tem uma pesquisa do IBGE que revela um dado que não é legal, que cerca de 60% das micro e pequenas empresas, elas não conseguem ultrapassar a barreira dos 5 anos. Em 5 anos ela já fechou, já acabou, principalmente por falta do planejamento e de apoio. Jonathan, qual o maior erro do empreendedor brasileiro? Falta informação, porque garra, o brasileiro tem muita, né? Muita. A falta de planejamento, informação, gestão, acaba matando essas empresas que não conseguem romper esses 5 anos? É muito comum essa pesquisa no meio de gestão, ela é bem divulgada porque realmente é isso que acontece. Eu costumo dizer que a distância entre você está hoje, o resultado que você tem hoje, para o resultado que você quer alcançar, é o conhecimento que ainda te falta e a coragem para botar ele em prática. Porque às vezes a gente tem um conhecimento, mas não tem a coragem. Então, às vezes, o empreendedor ele começa com muito paixão, mas a paixão, as fases da empresa são 3. Primeiro, a paixão gera aquele crescimento orgânico. Está todo mundo naquela emoção, na empolgação, a família ajuda. Já viu uma pessoa que está abrindo um negócio? Ela todo mundo ajuda. Ela está com brilho nos olhos, todo mundo ali indo para cima. Aí tem a inauguração, aí cresce. Aí depois ela entra na segunda fase, que é a fase da estagnação. Que é quando ela já não consegue mais dar conta de tudo, e aí ela tem que ter processo, tem que ter pessoas. E aí ela começa a oscilar entre a sustentabilidade e a sobrevivência. Verdade. E aí só depois, se ela conseguir ter o conhecimento certo, né, e aplicar aquele conhecimento, aí ela entra numa fase proativa de crescimento. Então, geralmente nesse meio que está ali entre 2 a 5 anos, a empresa quebra pela falta de conhecimento. Porque a paixão, ela sustenta só até o primeiro momento. Depois você precisa ter conhecimento e processos organizados. Para poder... Agora, como é que o empreendedor que está em casa, que está nos assistindo, está assistindo depois no YouTube também, consegue migrar do amadorismo para o profissionalismo? Como é que você conseguiu profissionalizar o teu negócio e
Qual seria esses passos para que o empreendedor começasse? Porque às vezes eu faço parte do Fiesp, um grande abraço para a minha presidente, a Marta Suplicy. Ela é uma mulher incrível, a Marta Suplicy da Fiesp, não é é a Marta Lívia Suplicy, que às vezes as pessoas confundem. Ela é a nossa presidente do Confem, eu sou uma das conselheiras, e a gente vê quando a empreendedora entra, tem a formação, ela consegue superar. Mas a profissionalização, o profissional, ele é muito bem remunerado e a microempresa não consegue remunerar um profissional qualificado. Isso. Como que a pessoa consegue transitar dentro da tua experiência do amadorismo para o profissionalismo? Quando o empreendedor ele começa, ele está na operação, ele opera. Então, eu dava aula. Quem faz bolo, quem está ali na cozinha, vai para a cozinha. E a gestão acaba ficando de maneira secundária. Quando cresce um pouquinho, o gestor, o empreendedor, ele precisa fazer a migração, sair um pouco do operacional e assumir um pouco o estratégico para direcionar para onde a igreja, tudo que você for fazer na vida, a escola vai. Assim, eu sou pastor também. Também é pastor? Ai, que bênção. Congrego no projeto Recomeçar em Xerém, com o pastor Cláudio Duarte. Ai, que bênção. Olha, fica aqui o meu convite para o pastor Cláudio Duarte também estar aqui com a gente no Bispo Fé em Família. Eu vou falar com ele. Fala com ele. Ele é bem presente lá, a agenda dele é bem apertada, mas toda quarta e todo domingo ele sempre está na igreja. Que bênção, filho. Você do Rio de Janeiro que nos acompanha, fica lá também. Porque isso também às vezes acontece em todo o ministério também, né? Aí, é verdade. É verdade. Então o empreendedor está dentro da operação e ele tem que fazer essa migração da operação para a gestão. Para a gestão, para o estratégico. Isso. E aí, às vezes, não faz, porque gosta muito de estar ali. É claro. E eu senti muito quando eu saí da sala de aula, mas eu tive que sair, porque a escola já tinha crescido. Sim. E eu já não estava dando conta de contas a pagar, de organização financeira. E são muitas famílias que ficam responsáveis, né? Sim. E aí, quando faz essa migração, o negócio dá um passo para trás, porque você tem que botar alguém aqui, e alguém bom. E aí o salário que era teu, da operação, tem que ir para ele, e você passa a ter um salário menor, mas aí você tem que começar a ter lucro, porque o empreendedor ele tem que viver do lucro, né? Então, não do salário da operação. Essa transição, o empreendedor tem que dar um passo para trás, financeiramente. Essa é uma dica valiosa, valiosa. E aí, profissionalizou. Nesse terceiro momento, como que navega nesses... Hoje você tem quantos alunos, Juna? Mais de 6 mil alunos. Mais de 6 mil alunos. Eu gosto muito quando alguém está escrevendo sobre algo que alcançou, né? É muito duvidoso. Às vezes a pessoa está viralizada, mas ela está apresentando um mapa de um lugar que ela nunca chegou, né? Então você precisa abrir muito bem os olhos. É um empreendedor de palco que a gente chama. Ah, muito bom, muito bom. Então, quer dizer, uma gestão de várias escolas, 6 mil alunos. Nesse terceiro momento, qual que seria a tua maior lição e a maior experiência que você pode dividir, Jana? Você precisa ter pessoas, boas pessoas do teu lado. Ninguém constrói nada grande sozinho. E o brasileiro valoriza muito o herói, aquele que sabe, né? Então, o empreendedor, em algum momento, ele vai se sentir muito sobrecarregado. Por quê? Porque as pessoas vão tirar a dúvida com ele. E ele vai querer sempre resolver problema. Eu era um excelente resolvedor de problema e eu acabava meu dia esgotado, porque todo mundo que vinha até mim, eu dava um jeito e resolvia, mas isso me sugava. Então, você não desenvolve o profissional, você não desenvolve quem está ali, porque você não deixa ninguém pensar. Você quer mandar em tudo, você centraliza. Olha. E aí, quando você centraliza, você deixa de ter vida, você deixa de cuidar da saúde, da família. E aí, esse equilíbrio que a gente precisa para ter a felicidade, a autorrealização, a gente não alcança. A gente só tem ali. Então, a gente se sente o máximo herói, mas fica com a vida destruída. Então, passei por isso e a gente tem que entender que a vaidade e o ego pode picar o empreendedor. E a gente tem que aprender que vamos dar oportunidade para o outro resolver. E aí, eu sempre comecei uma estratégia para desenvolver isso. Quando vem alguém com a pergunta, devolve. Como você resolveria isso? Num primeiro momento, eu achei que eu ia mostrar fraqueza, de aparentemente não saber resolver o problema, mas isso, na verdade,
Desenvolver o teu time. desenvolveu o time, as pessoas começaram a gostar ainda mais desse estilo de gestão, Porque estão de participando. valorização, se sentiram mais pertencentes, ficaram mais engajados. E aí foi crescendo um time envolvido no propósito, responsável, se sentindo pertencente. Solucionadores. E aí Aí uma dinâmica. não fica pesado para ninguém. Certo. Então, essa terceira fase é quando a gente tem que desenvolver o time. Tá. Acreditar, dividir e saber que, claro, às vezes eu vejo que as pessoas não querem dividir aquele conhecimento. Pô, eu vou preparar esse cara vai para a embora. concorrência, mas se ela vir. Henry Ford falava É o que quê? é pior do que você desenvolver um profissional e ele ir para o mercado é você ficar com um péssimo ao teu lado toda a jornada. Muito sábio, Pode. muito sábio, muito sábio. Poxa, gente, que prazer enorme. Olha, eu estou recebendo hoje aqui Jonathan Pache, o prefácio do pastor Cláudio, também é pastor e tem esse manual. Você que é empreendedor, você que precisa, poxa, estou patinando, não sei por onde começar. Olha aqui o capítulo 6 fala a verdade, né? Às vezes a vida bate com força. É o capítulo que eu conto a história do meu filho. E aí, todo capítulo tem força, né? Porque o nome da minha empresa é Colégio Força Máxima. Olha. E aí, Força Máxima sempre... Força. Desde pequeno, eu sempre tirava foto, né? Fazendo tem uma fotinha aqui. E aí, depois a gente conecta as coisas. Cara, por isso que eu gosto tanto desse negócio de força. E né, na pandemia, o CrossFit, né, o exercício físico, o esporte... Te ajudou muito. Me ajudou muito. Então, você vai ver que ao longo do livro tem muitas fotos eu fazendo, né? Eu vi ali física. nas cordas. Isso. Porque isso também, quando a gente tem um hábito de construir a força no corpo, isso também constrói uma mentalidade forte. Mentalidade forte, é isso. A hora que você está ali na academia e você vê que você consegue superar aquele peso que você não conseguia e ultrapassar, você vai falando para si mesmo, né, Jonathan? Eu sou forte, eu consigo. Olha aqui, olha, para o pessoal aí de casa. E como é que entra a fé nesse universo do empreendedorismo, bem-sucedido, com a tua família, superando essa situação do teu filho, essa situação da visão dele se estabeleceu dessa maneira? A gente descobriu que era uma doença raríssima, uma mutação genética. Então, a gente teve que fazer um mapeamento genético em 2020, quando estava tudo muito difícil, agendamento. Ninguém ia para o hospital, o hospital era tudo Covid. E aí, é uma doença que faz a pessoa perder a visão em um mês, dentro de um mês. Então, ele foi de 100% a 5% de visão. Ele não usava óculos, não tinha problema de visão nenhuma. E aí, nas aulas online, a professora começou a reparar que ele não conseguia fazer leitura, participar, nos sinalizou e a gente começou ali a ver, é óculos, não, tudo bem, faz parte, muita tela, vista cansada, um monte de situações poderiam ser. E aí, né, naquelas eliminações, vamos ver se é isso, vamos ver se é aquilo, foi ficando para o pior diagnóstico, foi só no último, que foi o mapeamento genético mesmo, para tentar descobrimos neuropatia óptica de Leber. Então, uma doença, tipo assim, no Brasil não deve ter 100 pessoas que têm essa doença, não tem cura, não tem tratamento ainda. Mas a gente, como é que a fé, né, entra, né? A gente, quando olha e vê que o cenário não está favorável, né, no meio daquela toda situação, a gente tem que confiar. Sempre. Confiar quando você já sabe o que Deus vai fazer, não é confiar, né? Confiar quando o cenário está favorável, não é confiar. É expectativa. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz que confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Então, nesse momento, uma chave virou dentro de mim. E, na verdade, essa doença ela destrói famílias porque é hereditária, né? E geralmente não, é uma doença que só se passa da mãe para o filho. O filho, o homem, não consegue passar essa doença porque o homem, geralmente, ele leva o cromossoma Y para o filho. A primeira coisa que, aliás, a assistência de psicólogos do Hospital Einstein, ela é fantástica, da UTI.
deu um suporte assim à nossa família muito importante quando a gente atravessou o nosso vale junto com o Tis de lá. E a primeira coisa que a psicóloga-chefe nos reuniu como família e disse foi: quando se tem uma enfermidade na família, vocês precisam ficar muito atentos, fortalecer os laços, porque as chances entre os pais e na família de que haja divórcio, de que a família não aguente continuar juntos, porque um responsabiliza o outro pela enfermidade do filho. Mas a gente se uniu mais. Meu filho é uma bênção, ele não perdeu a alegria de viver, que foi o que a gente tinha a maior preocupação, né? Porque ele falava: papai, eu vou ficar cego para sempre. E é difícil, né, a gente escutar isso. Mas a gente superou. A gente superou, é claro que a gente, quando lembra, se emociona, mas a gente está bem em família, o Emanuel, ele está dando testemunho de como que ele superou. Obrigado. Oh, muito meu obrigado. Deus. Ele está dando testemunho. Quantos anos ele tem? Ele agora tem 14, tinha 10, né, quando ele perdeu a visão. Então ele já deu testemunho em algumas igrejas, inclusive lá no projeto, né, com o pastor Cláudio. E eu tô vendo, e a gente fala com ele, né? Eu encontrei por acaso o pastor Fernandinho, cantor, em Búzios. Tava lá de férias, e eu também. Encontrei ele de bermudão na praia, a gente trocou ideia. E ele conversou com o Emanuel, ele falou: Emanuel, a gente não entende, né, que as coisas acontecem na nossa vida, mas amanhã a gente vai descobrir. E o Emanuel tem feito essa descoberta, tem sido um ensinamento para a gente e tem sido muito bom. A gente vê ele superando cada desafio, cada adaptação. Ele não deixou de fazer absolutamente nada do que ele fazia. E aí nada. isso é a estrutura dos pais. Acho que um dos filmes mais emocionantes que eu assisti é o filme que conta a trajetória de Ray Charles, né? E vai contar. Você assistiu esse filme? Assisti. Já? É muito emocionante. Forte. Eu estava grávida do meu filho, né? E quando acabou o filme, o meu primeiro filho estava grávida. E eu tive, assim, um ataque de choro, porque eu estava grávida e eu fiquei projetando. Eu falei: gente, isso é algo que ninguém está isento de que pode acontecer. E aí eu vi a postura daquela mãe, como ela foi forjando um caráter no filho tão extraordinário, de ensinar ele a superar. Tem uma cena até dura, né, que ele não consegue voltar para casa e ela está ao lado, mas ela não... Ela deixa ele se virar. A gente faz muito isso, né? Meu Deus, porque ali o coração da gente... E ela forja assim, mesmo sem ele ver. E você vê muitas vezes na simplicidade dela como ela forja esse homem extraordinário que atravessa gerações, né? Então a gente sabe que quando... Isso vale para você que está nos acompanhando, né? Quando Deus permite, é permissão de Deus que a gente atravesse a enfermidade dentro da nossa casa. Eu atravessei isso, minha família atravessou isso com o meu irmão, né? E desde muito novo, perdeu os 2 rins aos 13 anos e meu pai doou o rim para o meu irmão perdeu o rim que meu pai doou, teve que fazer mais um transplante e era uma coisa assim, incompreensível. Muito dura. Mas quantas experiências com Deus. Isso fortalece muito, né? Porque realmente nos aproxima muito do nosso Criador. Então Deus permite algumas situações desafiadoras. E muitas vezes a gente não vai entender ou compreender. Muitas madrugadas eu passava ao lado do meu irmão. Teve um ano que meu irmão ficou no hospital por 8 meses, pastor. E eu completamente saudável e meu irmão não. E às vezes eu questionava, falava: Deus, por que? Deixa eu dar um pouquinho da minha saúde. Imagina os pais, né? Como é que não fica? Eu assim, pô, queria muito, né? Dividir, passar no lugar. E aqui é a missão daquela pessoa, né? E o que a gente aprende nessa jornada é que toda a permissão de Deus, ela sempre vai gerar
um propósito maior e o propósito para o reino, porque de maneira totalmente, antagônica, foi a época que mais eu vi Deus usando a vida dos meus pais com milagres de cura. Então era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, eu era adolescente. Muito. Falei, pai, como é que eu vou agora orar por cura se eu estou precisando de cura, né? Deus usa. Pessoas sendo curadas e traziam os exames e curado de rins, que era o problema do meu irmão, Olha né? aí. E porque essa busca, eu entendi nessa idade, que quando a gente se coloca à disposição do reino, nada é mais no campo pessoal, é sempre para o reino de Deus. E se existe propósito do reino, Deus vai permitir algumas coisas porque você está cumprindo um propósito maior. E é a vida do próximo, não acaba em nós, né? Quando a gente se coloca no sacerdócio, isso ganha uma intensidade extrema muitas vezes, mas que Deus sempre faz, por isso que eu sempre falo, e queria muito dividir com você que está em casa também. Se tornou, eu falo, o meu maior lema de vida, Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente quer fazer recortes e quer que só as coisas boas cooperem para o nosso bem. Mas são os dias difíceis que realmente cooperam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para essa superação. É um exemplo de vida. É um exemplo de vida, superar com escola, uma pandemia, superar no meio da pandemia um diagnóstico difícil e atravessar é para que você veja que também tem esperança nessa situação que você está atravessando. Pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e agradecer imensamente. Eu sei que você veio do Rio de Janeiro para São Paulo. Me sinto muito honrada de ter você hoje aqui com a gente. Eu que me sinto pelo convite. Obrigada por dividir tua experiência aqui com a gente. Deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando. Eu queria muito poder fazer com que você conhecesse essa história, porque nos momentos mais difíceis, histórias de outras pessoas, canções, né, me inspiraram e me deram força para superar. Então não se isole, não busque o isolamento. Eu sei que essa é a nossa vontade nos momentos mais difíceis. Como empreendedor, eu passei por isso. Não foi só esse momento como empreendedor que eu tive dificuldade, foram outros, eu conto ali a trajetória. Mas ali juntou tudo, né? Juntou família. Então, histórias me inspiraram. Busque ler, leia livros, busque canções, busque se comunicar, sair, falar, fale. Né? Eu acho que dessa maneira você vai superar o momento que você está passando, porque eu superei e eu decidi contar a minha história. Conte a sua, não importa o quanto você possa achar que ela é simples. A gente sempre valoriza a história do outro. Nossa, que história! Li um livro que contava a história do outro ali, era muito boa. A sua também é. A minha jornada de escrita foi uma jornada terapêutica. Né? Então, escreva a sua história, leia os livros, leia o meu livro e eu tenho certeza que vai te tocar de alguma forma. Obrigada. Prazer enorme. O prazer foi todo meu. Então, quero que você siga também nas redes sociais, @jonathan.pache, para te inspirar nesse domingo. E ainda hoje, mais histórias de transformação. Por isso que eu amo Bispa Fé em Família. Cada domingo, olha aqui, e quando eu saio da Rede Gospel, eu saio inspirada, eu saio fortalecida, e você aí em casa também. Então, daqui a pouquinho, o testemunho da Narizinho aqui no Bispa Fé em Família, ex-paniquete, teve uma experiência forte com Deus. E daqui a pouco, essa delícia aí, hein? Folhado de limão siciliano, que está incrível. É uma receita prática, fácil de fazer e deliciosa, que você vai poder fazer e vender também. Daqui a pouquinho aqui no Bispa Fé em Família, depois do intervalo, você fica aí, hein? O Bispa Fé em Família todo domingo tem o quê? O que tem? Tem receita deliciosa para você comer o melhor da terra. Uma das promessas bíblicas, né? Que a gente vai comer o melhor da terra. Porque eu vou te falar, o melhor da terra não é o mais caro, viu?
é aquele que é preparado com amor, com carinho. O primeiro ingrediente que a gente põe na panela, já dizia a Dona Benta, né? O que é? É o amor. E hoje a gente vai receber aqui essa minha chefe convidada, sempre com receitas deliciosas. Vamos fazer um folhado de limão siciliano e frutas vermelhas. Ai, que delícia, chefe. Gostoso. Facinho de fazer. Fácil. Domingo de tarde, vamos colocar a criançada para ajudar na cozinha. Ajudar, isso. Já é uma maneira deles se entreterem, né, chefe Adelaide, hoje aqui com a gente. E é rápida. É rápida. Essa massa folhada aqui, chefe, você prepara lá no Instagram da chefe. Tem tudo direitinho, como é que faz, na excelência _ Labro artesanal. Agora, não tem talento ainda, não consegue? Faz a massa folhada pronta, né, chefe? Facilita a vida. Tem o preço acessível, preço você não acessível. Precisa comprar mundos de massa, compra ali o rolinho que cabe no seu bolso. Isso, um pequenininho. E já dá para fazer também. Mão na massa. Mão na massa. Vamos lá, chefe? Vamos lá. Aqui, então, a gente tá com a massa industrializada, tá? A massinha comprada. Tá. Você vai usar o cortador que você tiver em casa. Não tenho nada, corta com copo. Isso, pronto. Corta com copo, pode ser cortadores. Com anel. Tá? Não tenho, corta com a mão. Isso. Mas não deixa de fazer. Não precisa polvilhar nada, passar nada. Corta lá a sua massinha, vai direto e vai colocar ela. Essa fica um charme, gente. Olha que bonitinho que fica essa cortada retangular. Olha aqui na travessa, diretor. Olha que bonita. E aí você coloca numa assadeira. Tá. Põe um papel manteiga embaixo. Que o papel manteiga é vida. Já compra o rolo. Põe na fryer, põe tudo que é lugar que vai te economizar um tempão. Só tenha cuidado. Desculpa. Sim, Só tenha cuidado, porque eu já quase coloquei fogo na cozinha com as beiradas do papel manteiga. O elétrico, ele tem a chama ali, né? Encostou. Se pega fogo no papel. Ai, então, meu Deus. tenha cuidado. Vai dobra, incendiar a casa nesse domingo. Deixa tudo assim, ó, pra dentro, dobradinho, pra não ter perigo. É pra facilitar a vida, não é pra pôr, não é pra ser Nero, não é pra incendiar Roma. Pois é. Fica atenta aí. Chama o bombeiro que essa cozinha tá pegando fogo hoje. Ai. Aqui, Bispa, o que a gente vai fazer? Ele criou uma películazinha por causa do ar, né? Você vai passar gema por cima. Porque a gente quer essa massa linda, com essa cor amarelada. Isso. Cor de sabor, de massa bem feita. Então, é a gema que vai dar essa cor, chefe? A gema, é o açúcar, é o café, café também. Produtos industrializados que já existem para deixar a massa bonita. E a gente tem uma bem bonita aqui, ó. Olha, vai pro forno quantos minutos? Olha que linda, chefe. Aproximadamente uns 25 minutinhos. Gente, tá fácil, hein? Até aqui tá fácil. Até aqui os meus dotes culinários me permitem fazer essa receita. Ó, quentinho. Quentinha. Fala, você que tá com essa vontadinha de doce. Quem é doceira, que nem eu, chega umas 5 da tarde, dá vontade de comer doce. Aí você começa a puxar o repertório. Que doce que eu vou comer? Porque você nunca quer comer a mesma coisa. Tá aqui. Uma opção, o meu diretor, o Rô, tá falando, e quem já acorda com vontade de comer doce? Você pode, porque você malha todos os dias, então você pode comer um carboidrato antes de malhar, né? Olha, aí já tem uma ideia boa de doce. E sal também, né? Salgado também. Você quer fazer um fricassê, quer fazer um patê, uma sardela, um alite. Põe essa base. Pode fazer pequenininho também, vai se tornar um petit four, como uma entradinha. Aí come devagarzinho no café que tá tudo certo. Uma geleinha diet, Uma geleinha sem açúcar.
Ó, aqui a gente vai preparar o creme de limão siciliano. Eu já derreti o chocolate, mas eu preciso que ele esteja quentinho. Tá. Então eu vou aquecer o creme de leite, aquecer o chocolate, aquecer o suco do limão, para que todo mundo esteja aí na mesma temperatura e não aconteça de talhar. Tá. Tá bom? O segredo para não talhar, presta atenção, hein? Porque depois você fala, ai, vi lá na Bispa Fé em Família, então vê direito. Põe os óculos. Que se quiser rever, vai lá no De Bem Receitas no YouTube. Essa culpa eu não vou carregar, tá? De você desandar toda a receita. Sei que não prestou atenção. É igual eu falo para os meus filhos, ninguém é mal criado. É tudo mal aprendido, porque bem criado foi. Ninguém Só faz não questão aprendeu de... direito. É, isso mesmo. Mas não posso falar, são tudo tão bem educado que dá até gosto. Beijo, Dei, Canoa, bem. Vivo recebendo elogio da educação deles. Mas presta atenção. Para você não talhar e ficar lindo assim, todos os ingredientes morninhos, na mesma temperatura. Esse é o segredo. Porque tem gente que derrete o creme de leite já com chocolate. Mas dependendo do chocolate, o chocolate demora mais tempo que o creme de leite. Aí você vai queimar a gordura que existe no creme de leite. Aí seca. Aí vai ressecar. Aí então não vai ter ficar essa grumos. textura. Vai ter grumos. Aí você vai precisar de um processador, qualquer coisa para desfazer. Aí é mais trabalho. Não, ninguém quer trabalho. A gente só quer sentar e comer. Não é? Tenta quando for fazer algo, respeita aí os 34 graus de tudo, que tudo se encaixa. Olha a dica da chefe Adelaide hoje. A tua temperatura é 34 graus na cozinha. Vai nos 34 graus que você não erra. O suquinho. E aqui o suquinho tá tudo de limão morninho. siciliano, deixa eu... o aroma tá delicioso. Olha que receita prática. Para o recheio você precisa de 3 ingredientes e nada mais. Nada. Chocolate, creme de leite e suco de limão siciliano. A geleia, opcional. Ai, que linda. Tá. Olha aqui, diretor. Olha aí que boniteza. Mas você tá com a mão boa, hein, chefe? Você viu? É isso! Tá com a mão treinadíssima. E aí... Que ela tirou ali do micro-ondas, eu não sei se vocês repararam, ela só pôs a mãozinha assim, ela coloquei mais um pouquinho. E foi na temperatura. Aqui, ó, movimentos circulares. Pra você Entendeu? fazer. E aí você pega o restinho aqui, tudo bem. Então não vai eu já iria misturar naquele movimento omelete. É porque assim, ó, quando a gente mexe em movimento circular, a gente tá colocando calor, né? Então a gente tá com o ar-condicionado ligado aqui. Forte. Se eu tô em movimento circular, eu estou produzindo calor para que ele não eu não tenha que voltar ali. Olha entendeu? só. Se eu fizer assim, ó, eu não produzo calor. Mas... Assim eu produzo. Tá. Aí vamos com o suquinho. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Esse processo vai nos dar esse ponto aqui, olha. Isso. Aí ele tá um pouquinho mais poroso por conta do ar condicionado. Chefe Adelaide, se quiser fazer e vender olha, gente, chefe. Quanto que eu cobro? Olha só, Luizão, dá um close nessas bandejas que até... Eu vou colocar o insert. Você não acredita quem até passou aqui não aguentou e comeu, que ele não come açúcar quase. Apóstolo Estevam, é claro que a gente foi interrompido pelo olho gordo do Gui. E ele gostou, né? Graças a Deus. Olha esse vídeo aí. Olha o privilégio que a gente está tendo hoje de Apóstolo Estevam no Bispa Fé em Família. É uma delícia. Coisa boa. Limão siciliano folhado. Se depender do Guilherme... Todo olho gordo tá amarrado. Dá carne de jaca. Tá amarrado. E aí no forno tá saindo quentinho. Coisa boa. Você cozinha também? Não. É só Guilherme.
tive hoje a visita ilustre. Mas olha que lindo que fica. Vai fazer a festa da filha, vai receber um chá com as amigas. Usa a mesma massa pro doce e salgado. Ai, que boa Né? ideia. Já aproveita a massa inteira pro doce e pro salgado. E Não tem nada a divide ver com massa de pastel, lembrando, tá? É uma Ah, massa folhada, sim. porque Não tem vai gente que comprar pergunta, errado, não pode vai- fazer com massa de pastel? Não pode, não pode, não. pode. Ó, tá aqui. Já tá facilitando a vida que você tá comprando a massa pronta. Então, compra a massa certa, né? Aqui dá a impressão que ficou muito líquido, que não vai dar certo. Vai sim. Plástico filme ou outro plástico limpinho. Aqui, em contato. Temperatura ambiente. No dia seguinte, você vai lá e... Ah, deixa de um dia pro outro. nunca na geladeira, tá? Temperatura ambiente? Isso, Esse é o segredo, hein? Opa, tá? Aqui eu já movimentei ele, ó. Tá. Ele já ficou Tá porque lindo ele... de novo, já pegou Aqui. a ponta. Ah, que massa linda. Então esse aqui vai descansar de um dia pro outro. faz à noite pra sobremesa do dia seguinte. Isso, já deixa aqui. Ou pro café da manhã da pessoa que quer Também. tomar, né? Aí, Tem que ó. comer. O café da manhã do Rô, né, Rô? Já vai ser... ele é meio... Tem ares franceses, né? Ele tem uma carinha de sofisticação. Agora eu quero comer esse aqui quentinho, chefe. Você quer o quentinho? É, porque o pessoal em casa dá até risada. É claro que eu gosto de comer, gente. Eu gosto muito. A última vez que eu vim aqui, você estava comendo um pouquinho doce, né? Eu tava de jejum bem... de doce. É. Então, quando Agora eu tô você não tá mais, hoje né? eu não tô. Vamos, eu nem tirei. Quer escolher um maior? O que O você maior quer? não, deixa eu ver qual tudo que eu igual. quero. Tá tudo, eu quero esse aqui, Você quer bojudinho, esse? ó, tá bem Então pega o fofinho. seu pratinho, vamos montar Pego. no seu prato? Vamos lá. Quer Tá montar? aqui. Quero, Quer? vou tentar. Eu não Então, sou. aqui- Nisso eu não sou boa, chefe. Eu faço mais o salgado. Não, aqui você vai só... É só isso, só um zigue-zague como se... Pressão o tempo todo. Tá, vamos ver. Quando você parar de fazer pressão, vai parar de sair. É. Vamos lá. Vai lá, sem medo. Ele que tem que ter medo de você, que já você vai devorar. Sem medo. Vai lá, encosta no doce. Encostar aqui no doce. Vai pra lá, bem juntinho pra cá. Olha aí, que lindo. Olha! Aí, acontecendo. Olha! Primeira vez que eu... Olha para as Olha aí. inimigas que estavam torcendo Isso, contra. gente. Vai ter que celebrar a vitória. Ai, que bonitinho! Quer finalizar? Claro que Então sim! tá. Ficou tão bonitinho, Baibis pra As frutas vermelhas, você coloca, dá uma, né, uma Tá. escorridinha pra você não... Ou se você Não. quiser tudo escorrendo. Também tá tudo Faz do certo. jeito que você quiser É. em casa. Mas vamos aqui na técnica que tá bonito. Coloco aqui no centro, né, chefe? Isso, Olha deixa que eu bonito pegar que vai tirar ficando. isso daqui que tá te atrapalhando, isso aqui, Posso ó. colocar uma dessas assim, bonitinha? Pode, um pisales, pode pôr o que você quiser. É seu. Olha, ficou Olha isso. com cara de E se você quiser- lingerie Aí, francesa. se você quiser dar um toque especial Coloca, com chefe. açúcar gelado, tá? Açúcar é o nome gelado. do açúcar. Ah, açúcar tá, gelado. tá. Porque ele vai pra geladeira, ele não vai derreter. Ah, é? Tá? Se você colocar açúcar de confeiteiro, por ter muito amido, ele vai. Ah, então não Tá? é o açúcar de Não, confeiteiro, É o gelado. gelado. Vem escrito gelado. Tá. Pode colocar, é seu, É finalize. meu, finalizo? Deixa eu copiar o da chefe ali. Ai, Acho que eu meu nem Deus, pus, eu não pus, coloquei, eu acho. Pode pôr, se cair no prato fica até bonito. Fica? É, pronto. Olha Ai, aí que que coisa lindo. linda, parece que tá nevando. É. Olha só, amei. Olha aí que lindo, pronto, contraste. Olha eu vir pro só, meu que lugar. maravilha. Por que será que essa é a melhor parte do programa? Por que será? É nada, tudo aqui é bom. Eu amo ouvir os testemunhos, mas eu amo experimentar as receitas também. Chefe, que lindeza. Eu achei que ficou muito bonito. Parabéns pelo capricho. Obrigada, chefe. Agora, que hora é agora? Me fala. Agora! Aí é a mão e bocada mesmo, Olha viu? isso! Como diz apóstolo Estevam, tá amarrado invejoso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o creque-creque. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar, então adora.
servir com sorvete também, viu? Chefe, olha, vem aqui bem pertinho, Luizão. Não é só bonito, é delicioso. Porque tem um toquezinho do limão com o creme. Tem doce que não vale a pena a caloria. Que aí você lembra o tanto que você vai ter que correr para queimar. Não vale. Esse aqui vale a pena. Esse aqui tá aprovado. Que delícia! Que bom, que Chefe, bom. obrigada. Eu que agradeço. Domingo abençoado para você. Amém, a nós todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por viver essa experiência maravilhosa. Você é bem-vinda aqui com a gente, chefe. O Instagram e os contatos para quem quiser encomendar festa, doces, cursos. Os cursos estão bombando, viu? Aê! Graças a Deus estão bombando. Chefe Adelaide de Olinda, né? O celular, o contato é 11 99544 3519. E o Instagram é excelência_labru artesanal. Vamos fazer um cursinho? Vamos aprender a cozinhar melhor? E se quiser rever essa receita, lá de Bem Receitas. Daqui a pouquinho, agora que a gente já comeu nosso açurquinha do hoje, do dia, vamos falar de saúde, né? Vamos falar um pouquinho de saúde? Daqui a pouco, a doutora Lidiane Garbim, ela volta aqui no Bispo Fé em Família. Ela é quiroprata pediátrica e ela vai explicar como que a quiropraxia te ajuda a cuidar da saúde da sua criança, do bebê, dos seus filhos. Daqui a pouquinho aqui com a gente. A gente já volta. Vamos falar sobre bem-estar, então. Desde os primeiros dias de vida, o bebê, a criança, precisa muito do toque da mãe ou da cuidadora, desse envolvimento. E muitas vezes a falta de informação impede com que a gente estimule o desenvolvimento cognitivo, motor e de saúde das nossas crianças. Doutora Lidiane Garbim, ela é quiropraxista pediátrica e vai explicar como sim, tem como você aplicar os princípios da quiropraxia na saúde de bebês e de crianças. Bem-vinda, doutora. Prazer enorme estar aqui com vocês. Você é bem-vindo, o pessoal amou quando você esteve aqui e pediram que você voltasse. Que bom, eu fico muito feliz mesmo. Então Uma tá de honra. volta com a bebê dela, Minha bebê. que não é bebê reborn, Não, gente, pelo amor de Deus. mas é cuidada com muito carinho também, né, doutora? Com certeza, me acompanha em todos os cursos, me acompanha na televisão, né? Ela tem nome? Ela tem, é Liz. A Liz. Então a Liz hoje está com a gente aqui no Bispo Fé em Família. E a gente vai falar um pouquinho dessa coluninha tão pequenininha do bebê, que ela está em formação, a criança está aprendendo a controlar toda a coordenação motora, até o controle do xixi. Todo esse desenvolvimento, né, doutora, é importante que os pais ou cuidadores tenham consciência que às vezes tem cuidadores que querem exigir das crianças alguns comportamentos que a construção cognitiva ainda não acompanhou. O que você mais vê de falta de informação dentro da quiropraxia na prática dos pais e cuidadores, doutora? Bom, são vários cenários, né? Pensando no desenvolvimento neurológico e dos marcos de desenvolvimento na criança, uma coisa que eu bato na tecla com os pais é do engatinhar. O engatinhar é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da coluna e que os pais acabam querendo deixar de lado e ver o filho andando. Então, tem uns pais que têm um desejo enorme que no primeiro aniversário do filho, a criança já esteja andando para lá e para cá, correndo, e isso não é legal para o desenvolvimento. Então, isso eu bato muito na tecla com os meus pacientes, né? E não é toda criança que engatinha de assim, gatinho, né? Não. Tem criança que rola, tem criança que arrasta o bumbum. E isso não é legal. Não é legal.
o engatinhar assimétrico ou qualquer coisa diferente da forma de engatinhar tradicional não é legal, é sinal de desalinhamento da coluna. Ah, é? E aí a quiropraxia já entra como uma intervenção. Então, o engatinhar ele é importante para a formação da região lombar, da curvatura, da lordose, né? E ele é importante, tem associação também com todo o desenvolvimento neurológico, cognitivo. Tem até alguns estudos que relacionam algumas dificuldades no aprendizado por falta do engatinhar. Por falta do engatinhar. Então, é muito fundamental que a criança engatinhe. Eu quero até mandar um abraço pro Dr. Henrique Klagner, que é o pediatra dos meus filhos, que ele sempre repete: criança precisa de chão. Chão. Né? Chão e vitamina S de sujeira. De sujeira. Deixa no chão, que é o melhor lugar para se desenvolver. Então, me mostra quais os exercícios na LIS que o papai e a mamãe pode fazer em casa para começar a estimular essa coordenação motora nos filhos, doutor. Bom, pensando inicialmente, né, um exercício maravilhoso para os papais fazerem em casa desde o primeiro dia de vida é o tummy time. Tá. O tummy time é deixar o bebezinho de barriga para baixo. Com isso, ele vai começar a desenvolver a musculatura da coluninha e do pescoço, né? Depois a gente vai para uma outra fase que ainda de barriga para baixo, o bebê começa a ficar na esfinge. Então ele vai criando essa força para levantar mais ainda, né? Então isso tudo é muito legal. Depois ele vai pro rolar, né? Sentar. E aí alguns outros exercícios que a gente pode começar a fazer para preparar o engatinhar são esses movimentos cruzados. Isso tudo vai ajudar ele, na hora de engatinhar, ter esse movimento alternado simétrico. Tá. Isso já vai trabalhando o neurológico. Ah, que é um e outro já vai criando essa conexão. Essa conexão cruzada. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Empresta a Lisa aqui. Com Quando certeza. meus filhos tinham muita cólica, eu aprendi em casa, não aprendi com nenhum profissional, que esse movimentozinho assim da perna, com gentileza e círculos na barriga pode ajudar com que a criança tenha um pouquinho menos de cólica. Funciona ou não funciona? Funciona. Isso ajuda. Tá. Além disso, a compressa morninha também ajuda. E você pode fazer ela tanto na barriguinha do bebê, como na região lombar do bebê. Então, na lombar também? Isso, próximo ao bumbum. Tá. Né? E também uma coisa que os papais não se atentam e que é um grande diferencial no bebê é a forma de trocar fralda. Ah, é? A forma de trocar fralda pode causar o acúmulo de gases. E aí, se é aquele bebê que chora muito por cólica, ter mais dificuldade para evacuar. Por quê? Então, quando a gente vai trocar fralda, o que eu percebo de todos os papais? Pega Levantam a bem a perninha, perna pra né? limpar bem. Limpam E aí depois voltam aqui. O ideal é que ao invés de fazer esse movimento aqui, na hora da troca a gente role o bebê. Limpe, tira a fralda, põe a outra e volte. Então, isso evita o acúmulo de gases e, consequentemente, reduz as cólicas. Entendi. Então, às vezes, um pequeno cuidado Faz na diferente. forma de trocar a fralda faz a diferença. Atenção, papais, ou você tem alguém que você conhece, já pede para ligar agora no Sua Fé em Família, por quê? Quando a gente, principalmente, é mãe de primeira viagem e o bebê começa a chorar, você não sabe se é fome, se é colo, se é cólica. Uma dica de ouro que a gente acabou de aprender é a maneira de trocar a fralda. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho da moleira do nosso bebê. Porque olha que interessante, aqui está um crânio de um bebezinho, né? E essa aqui é a moleira. Está aberta mesmo ainda, doutora? Ainda não fechou o crânio por completo? Quais os cuidados que nós devemos ter com esse bebê? Sim, são vários, né? Bom, por que os ossos do crânio, eles estão assim, soltinhos, separados, né? Principalmente porque o corpo do nosso é muito incrível e ele se prepara para o nascimento, para o parto. Parto normal. Né? Então, quando tem o parto normal, o que acontece? Esses ossos, eles ficam mais pontudinhos. Então, vocês vão ver que a cabeça do bebezinho... Nasce com cabeça de cone. Isso, um conezinho mesmo, né? E todo mundo acha estranho, fica preocupado, Ai, que aconteceu? Né? Depois normaliza isso. Então, os ossos, eles estreitam, né, para passagem, depois eles normalizam.
Um cuidado que a gente precisa ter é com a posição da cabeça do bebê. Então, quando ele está dormindo, ou se ele está no bebê conforto, né? E se ele tem alguma preferência de lado. Porque acaba amassando a cabeça, Acaba amassando. E aí a gente tem a plagiocefalia, que é quando tem o achatamento do crânio, né? De um lado ou do outro. E a braquicefalia, que é quando tem Fica com a cabecinha o pra achatamento trás. completo. Como aqui é que atrás. conserta isso, doutora? Então, a quiropraxia tem técnicas cranianas, onde a gente consegue fazer a remodelação disso, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Que a gente ainda tem as fontanelas abertas, as suturas também. Ou se não, tem alguns casos de indicação de órtese. É um capacetinho, você já deve ter visto. Eu usei no UBEM, no meu quarto bebê. Isso. Ajuda. Ajuda. Mas o ideal é a você órtese alternar. é cara. E né? você vai usar muito pouco, né? Exato. E assim, é incômodo pro bebê. E as pessoas também ficam achando ai, qual é o problema que o teu bebê tem? E, na verdade, ele é um recurso ortopédico, né? Exato. Então, assim, quanto antes a gente percebe isso, a gente trata de uma forma sutil. Alternar os lados já ajuda. Alternar os lados já ajuda, só que muitas vezes o bebezinho não fica em alguns lados porque ele tá com um torcicolo congênito. Então, se tem um torcicolo congênito, ele acaba ficando sempre apoiado para o mesmo lado. Às vezes ele até mesmo não pega a mama de um lado. Então a mãe relata dificuldade. Machucado? Machucado, contraído. A musculatura esternocleidomastoide fica contraída. Aí precisa de um profissional. Precisa de um profissional. Tá. E aí o quiropraxista avalia, né, faz as correções da cervical, solta a musculatura e, consequentemente, olha, os casos de torcicolo congênito em uma sessão, a gente já consegue um resultado incrível. Aí a criança vai ter mais qualidade, vai chorar menos. Vai chorar menos, vai ter mais melhor. facilidade com a amamentação, né? Como que a mãe pode identificar em casa se o bebê está com esse torcicolo? Se o bebê só fica com a cabecinha para um lado. Então Já. você tenta virar, mas não Não vai. vai. Só dorme pro mesmo lado, sempre tá pro mesmo lado, só pega a mama, tem mais facilidade com a mama de um lado. Só. Então, às vezes, a mãe amamenta aqui, quando ela vem pra cá, ela não pode amamentar assim. Ela tem que colocar ele numa Assim. posição invertida. Verdade. Então, isso é sinal de desalinhamento que pode gerar uma consequência pro crânio e tendo essa consequência de desalinhamento do crânio, a gente acaba tendo o impacto do desenvolvimento neurológico. Então, às vezes, tem alguns atrasos, né? E algumas dificuldades depois com esse desenvolvimento. Pode até atrasar o desenvolvimento, doutora. Olha só que importante. Esse comecinho de vida, tudo é muito importante. Agora, quando as crianças começam a andar, doutora, elas caem muito, né? Bate a cabeça, cai, tá sempre meio machucadinho. Quais os cuidados e qual é a hora de ter atenção nessas pequenas machucados que a criança vai fazendo? Bom, o que eu falo para os meus pacientes é que essa é a fase mais importante para ter o cuidado de quiropraxia, né? Tá. Todas são, Tá. desde o primeiro dia de vida, mas principalmente por essas quedas, né? Normalmente essas quedas de bumbum vão desalinhar muito esse ossinho aqui de baixo do sacro. Chega a desalinhar mesmo? Desalinha, sim. E aí, o que acontece? A gente acaba tendo interferência, às vezes pode ter uma enurese, aquele xixizinho noturno, depois quando já tá desfraldado. Tá. Né? Às vezes pode gerar uma compensação e uma dificuldade na evacuação. Então, o bebê e a criança que acaba fazendo muita força para evacuar. Já são sinais. Já são sinais, né? Tá. E fora isso, que acaba tendo toda uma descompensação. Então, o que vai acontecer? Se ele cai, desalinha muito essa região, ele já começa a fortalecer mais um lado do que o outro. Ele vai tendo desequilíbrios que às vezes a criança não vai manifestar com dor. Mas lá na vida adulta, depois ela vai ter prejuízo. Vai, porque vai descompensar a bacia e tudo mais. Exato. Agora, quando o bebê não quer saber de andar, não anda, não tá agarrando nas coisas, claro, se não tiver algum diagnóstico, tá tudo perfeitinho. Como estimular essa criança a andar, doutora? Bom, tem que esperar o tempo da criança em primeiro lugar. Tem um, né? E fortalecendo, porque às vezes ele não tá
pronto para andar. Então é fazer um trabalho de fortalecimento, né? E aí é importante ir para fisioterapia. A quiropraxia, ela vai trabalhar nessa parte óssea de alinhamento. Na fisioterapia, aí a gente vai ter esse cuidado de fortalecer o grupo muscular, porque às vezes tá com uma distonia, né? Tá com o músculo fraquinho. E aí a gente precisa desse cuidado de fortalecer para preparar o corpo, a estrutura óssea, e aí depois o filho andar. Vai caminhar. Aí vai. Muito bom! Olha, hoje doutora Lidiane Garbim, especialista em quiropraxia para crianças. Tá aí as redes sociais dela, @Lidiane Garbim. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bem-vinda. E um abraço para a Liz, que é a nossa convidada de hoje, ó. E você aí de cá, você para com essa loucura, hein? Você para com esse negócio de, ai, eu dei à luz a um bebê, pelo amor de Deus, hein? Tem coisas, é aquilo que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha, amiga, quem avisa, amigo é. Para de parecer uma maluca com essa bolsa, com essa. Você está carregando a boneca mais que a tua própria bolsa. Olha isso, traz, brinca, quer ter em casa, né? Agora, pelo amor de Deus, pegar a boneca e levar no posto de saúde para tomar injeção, meu Deus do céu, não dá. Obrigada, viu, doutora? Deus abençoe. Vamos continuar nesse domingo falando de saúde, é tão importante, né? A gente não pode dar valor à saúde só o dia que a gente não tem mais. Ou então, você negligenciar todo o avanço da tecnologia, da medicina, do conhecimento médico hoje, querendo fazer, porque minha mãe fazia assim. Tem lições valiosas da nossa cultura, mas tem hoje muita informação nova que vai evitar com que lá na frente você precise enfrentar problemas mais sérios de saúde. E, gente, saúde, depois da nossa amizade com Deus, saúde é tudo. Então, a gente gosta muito de todo domingo trazer muita informação sobre saúde para você aqui no Bispo Fé em Família. E hoje, doutor Alfredo Lara, que ele é cirurgião, ele vai falar dessa cirurgia que está no hype, está viralizada, todo mundo mostrando antes e depois, os resultados são impressionantes mesmo. Mas nós vamos entender se essa cirurgia é para todo mundo. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada de estar com a gente aqui no Bispo Fé em Família e vamos esclarecer as dúvidas sobre a cirurgia que está sendo muito desejada, né? Claro, e é uma cirurgia cercada de mistérios e mitos, então assim, obrigado pela oportunidade de desmistificar isso aqui para os seus telespectadores. Seja muito bem-vindo. Vamos explicar um pouquinho, doutor, como é que funciona essa cirurgia e quais são os ossos, os músculos que você interfere ali, qual o tempo de duração dela? Perfeito. Primeiro, para a gente contextualizar, o nome ortognática, a tradução do mediquês para o português é orto, de orientação, e gnatus é o nome médico dos ossos da mastigação. Né? A mandíbula e a maxila, que são os maxilares. Então, é a cirurgia que vai reposicionar esses ossos, tá certo? Todo mundo tem indicação? Não, não é todo mundo que tem indicação. Eu brinco com os meus pacientes que nós, seres humanos, nós somos os bulldogs franceses dos primatas, né? Então, nossos primos, os macacos, gorilas, todos têm um focinho muito grande. Por causa da nossa evolução, a nossa face ficou achatada e meio que ela está no limite da sobrecarga. Todo ser humano praticamente usa aparelho, extrai dente do siso, tem problema respiratório do nariz. Então, quando você tem uma alteração nessa dinâmica, esse sistema colapsa. E a cirurgia ortognática é justamente naquelas pessoas que têm uma alteração no encaixe da mordida tão grande que ela não é passível de correção com aparelho de dente, ortodontia, ainda vai continuar com a alteração. Essa cirurgia nasceu para isso, mas ela também é indicada em pacientes com apneia do sono. São aqueles pacientes que param de respirar dormindo. Eles não têm alteração na mordida, podem ou não ter, mas a gente vai avançar a face porque o corredor aéreo está preso aqui. Então, a gente alarga o corredor aéreo lá atrás também. Então, essas são as duas indicações clássicas. Tem algumas imagens que hoje o doutor Alfredo Lara está trazendo aqui para nós, na Rede Gospel, mostrando ali alguns casos que
a interferência e a correção que a cirurgia traz. Então, doutor, vamos falar o primeiro caso, por exemplo, com um sorriso como o meu, né? Que, assim, vulgarmente a gente chama de sorriso gengival, não sei dentro do termo médico como é que se chama, mas quando sorri, aparece um pouquinho da gengiva. Tem gente que é muito mais. Então, quando se corrige aqui o queixo, também já vai corrigir o sorriso e essa proeminência do queixo que o aparelho não vai ter jeito. Exatamente. Então, basicamente, para o telespectador entender, e a gente vai comentar em cima das imagens, a boca ela tem que fechar como se fosse uma caixa de sapato. A parte de cima em cima da parte de baixo. Tá. Existem basicamente duas variações. Eu posso ter uma tampa muito grande para a caixa, que vulgarmente, quem pesquisa na área chama padrão facial de classe 3 de Engel, foi o camarada que descreveu isso. E o padrão classe 2 é que eu tenho uma caixa muito pequena para a tampa. Tá? Esses dois padrões, eles normalmente são aqueles que são alvos da cirurgia. A gente vai trazer a caixa para frente ou vai recuar a caixa para trás, trazer a tampa, enfim, reposicionar esses ossos. E existem variações desse tema. Então, esse paciente, o primeiro paciente que a gente viu aí com sorriso gengival, e o nome está perfeito, é um paciente que a gente chama, na medicina odontologia, de paciente de face longa. Então, a face cresceu de comprido. Tá? Então, existem duas questões do sorriso gengival. Ou ele é puro, eu tenho uma gengiva mais proeminente, mas eu não tenho alterações nas arcadas dentárias, ou eu tenho muito osso, esse osso cresceu muito na parte vertical ao invés de ir para o lado. E aí, esse é um dos padrões clássicos que a gente reposiciona na cirurgia ortognática. Então, toda a cirurgia é baseada no sorriso e na norma facial. A gente avalia esse conjunto da obra para reposicionar. E a gente vai, em geral, nas cirurgias, tratar a parte superior, a inferior e o queixo, que apesar de fazer parte da mandíbula, ele é como se fosse a cereja do bolo, o refinamento final. Tá. Agora, doutor, para fazer essa cirurgia, a pessoa tem que quebrar os ossos? Como ela funciona? É uma fratura, perfeito, mas controlada. Agora sim, para todo mundo se apavorar. Meu Deus, porque esse é o grande mistério, né? Esse é o grande mistério. Então, primeiro que assim, existe muita tecnologia embarcada nessa cirurgia. Então, ela está muito à frente, inclusive, de outras cirurgias, digamos, de tecidos moles. Como eu comentei aqui, eu faço muita rinoplastia. A tecnologia embarcada nessa cirurgia está muito além da rinoplastia ou de uma plástica de mamas, porque como o osso é duro, ele tem uma previsibilidade maior. Então, todo o planejamento hoje é em fluxo digital. Quando o paciente está pronto para operar, a gente faz uma tomografia desse paciente, escaneia a face, faz uma série de medidas, a gente tem esse crânio transportado por um software, como se fosse um software de arquitetura. A gente opera esse paciente no computador, ele consegue ter uma previsão de como vai ficar e a gente renderiza isso e imprime os guias de corte em impressoras 3D. Então, quando a gente leva esse paciente para operar, a gente encaixa esses guias e corta de uma maneira muito bem estruturada todo o acesso por dentro da boca, não tem acesso externo nenhum, da maneira que a gente previu lá. O que é legal? É um corte. Esse corte, hoje, ele é feito com ultrassom. Sabe quando a gente vai no dentista tirar tártaro com aquele motorzinho? O ultrassom, ele vibra na frequência do cálcio que compõe os ossos. Então, ele consegue cortar o osso com uma precisão de bisturi, só que se você colocar na pele, num vaso, ele não corta. A propaganda, inclusive, é pegar um ovo cozido, você corta a casca, mas mantém a clara e a gema íntegra. Olha! Então, assim, super legal. E um outro mito é que quando você vai escorregar esses tecidos para frente, a face perde temporariamente a sensibilidade. Então, o paciente não tem dor no pós-operatório. Quando a gente deita em cima do braço, faz uma cesárea, a mulher fica com aquela área dormente, então demora até você ter um retorno. Na fase que você teria dor, você não tem. Você tem um inchaço, que é natural da face, mas ele é muito controlado. E a gente vai escorregar esse osso e prender com plaquinhas de titânio cirúrgico. Que elas vão segurar uma fratura, igual uma fratura de perna, elas vão segurar até formar um calo ósseo, mas elas não precisam ser retiradas. Olha que incrível! Então é menos, assim, assustador do que parece. Doutor Alfredo Lara, porque quando você ouve dizer, teve que quebrar os ossos, né? Que a gente ouve popularmente em algumas partes. Aqui hoje o doutor Alfredo Lara explicando que isso é projetado, é renderizado, é feito moldes, é cortado com um laser. Então, quer dizer, cada incisão ali, ela está literalmente milimetricamente planejada. Perfeito. Né? Hoje a tecnologia permite que a gente tenha assim,
uma previsibilidade absurda e um cuidado com o paciente muito grande. Então, na minha área, o que a tecnologia agregou? Redução de tempo cirúrgico, previsibilidade, diminuição do inchaço, retorno mais precoce à sua função. Tem várias pessoas que retornam ao trabalho e falam assim, não é tudo isso que eu imaginei, porque é muito mito, né? Muito. É muito mito. E procurar um profissional capacitado também, né, doutor? Porque para fazer essa cirurgia, precisa ter a especialização da face, né? Precisa. O profissional que deve ser procurado, ele tem 2 caminhos. Ou ele vem da odontologia e faz residência numa área chamada cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, Tá. ou ele vem da medicina, que é o meu caso. Eu fiz primeiro otorrinolaringologia, depois eu fiz uma nova residência em cirurgia crânio-maxilofacial, que é a bucomaxilofacial da medicina, se a gente pudesse comparar. Tá. São essas 2 especialidades que são treinadas e otimizadas para operar esse tipo de paciente. É muito mais comum o cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial. Então, assim, em qualquer dos segmentos que esse paciente procurar, ele vai estar super bem atendido. Tá, então isso é importante. Agora vamos ver algumas fotos que estão aí viralizando, e a principal é da Rafa Justus, uma princesa, filha da Tiziane Pinheiro, e que assim, que resultado incrível que ela teve. E é bonito de ver como ela comemora esse resultado. Você vê que aquele outro aspecto anterior, ela, quer dizer, devia estar mexendo muito com a autoestima dela. Uma menina sempre foi linda, né? Com esses olhos azuis lindos, mas ela ficou com um rostinho mais de mocinha, até com a idade que ela está completando, e teve um resultado fantástico, né, doutor? Teve algum enxerto dentro desse procedimento ou é só recolocação de osso? Recolocação de ossos, em particular, a Rafa Justus, ela tem uma alteração crâniofacial mais complexa, a gente não tem acesso a todas as informações, ela tem alguns tipos de cirurgia e a ortognática entrou como um componente dessa cirurgia num momento, né, dessa otimização facial em algum momento. Ela fez rinoplastia, outras cirurgias pediátricas prévias, mas enfim, eu costumo dizer para os pacientes que nada transforma tanto a face quanto a cirurgia ortognática. Porque um rosto é harmônico bonito porque ele foi validado pela mãe natureza. Existe uma proporcionalidade na face que foi estudada por artistas, né, artesãos e pela comunidade médica. Então, quando você adequa essas estruturas, o rosto naturalmente vai se tornar mais harmônico e nada muda tanto, nem cirurgia de lifting, nada quando os pacientes têm essas alterações. Aliás, com benefício triplo. É um benefício estético, que vem de brinde, é um benefício ortodôntico, porque os dentes ficam na melhor posição possível. Esse paciente, inclusive, tem que fazer ortodontia, na enorme maioria dos casos, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, para alinhar os dentes. E é um benefício respiratório, porque a sua via aérea é tracionada e amplificada. Olha, então, ela transforma vidas. Claro, e autoestima, né? Eu achei o resultado dela, assim, fantástico. Que, aliás, é uma influencer tão bonitinha, eu gosto de acompanhar ela. Vamos ver a próxima, antes e depois dessa cirurgia, que hoje o doutor Alfredo Lara explica para nós. Ela também teve um benefício assim, enorme, que é a Bárbara Paz. Vamos ver. Olha aí, sim, sim, né? Sim. A gengiva dela era muito exposta, né? Sim, esse padrão de face longa. Então, o rosto, a parte óssea cresceu muito mais verticalmente do que lateralmente. Se a gente fosse ver ela de perfil, provavelmente ela teria a face também mais protruída. Sim. Então, se fez uma reengenharia desse sorriso, desses ossos da face, para colocar os dentes na posição mais anatômica e que conversem com a sua via aérea e com a sua harmonia. Então, vocês veem o ganho como é poderoso. Muito, muito. Ficou excelente o resultado dela também. E qual que é o tempo de recuperação dessa cirurgia, doutor? A gente divide o tempo em 3 momentos. Logo que o paciente sai da cirurgia, quanto tempo em média dura essa cirurgia? É uma cirurgia, em média, o tempo médio de 4 horas sob anestesia geral. Que rápida. Exato. Em média, o paciente fica 1 dia no hospital, ele tem alta no dia seguinte, 2 semanas mais chatas para se recuperar, com inchaço, afastado de trabalho, 1 mês afastado de atividade física. Nesse 1 mês, o mais chato é a dieta, porque tem que ser uma dieta mais molinha, mais líquida. Hoje a gente tem nutricionistas que fornecem cardápio dentro das restrições, a coisa mudou muito. Fisioterapia para otimizar. 2 meses para você ter um resultado intermediário, com uma redução de 50% do inchaço. 6 meses, uma consolidação óssea final, que a gente libera o paciente para toda e qualquer coisa, e 1 ano para resultado final.
Olha. Refinamento estético Tá. sutil em 1 ano. Tá. Olha só, quer dizer, voltando para o trabalho, que é a maior preocupação das pessoas, em 2 semanas a pessoa pode voltar para a rotina de Entre trabalho. 10 dias e 2 semanas, dependendo, existem técnicas menos invasivas, um pouco mais Dependendo invasivas. da necessidade do rosto também, né? Exato. Em geral, entre 10 e 15 dias, esse paciente está apto a voltar para A os seus voltar. afazeres. Então pega umas férias e cuida Exato. desse que pode ser um incômodo, até motivo de bullying, motivo de depressões, tristezas, quando você vê que tem algo ali no teu rosto, que você olha todos os dias, que te causa desconforto. Ainda bem que existe hoje a ciência a favor dessa correção de saúde, como o doutor está colocando, o doutor Alfredo hoje está colocando de maneira tão clara para nós, mas que também de quebra, né? Você vai levar o teu benefício estético também. Vamos ver por fim o rosto da Ingrid Guimarães, como é que ficou? Meu Deus, mudou por completo, né? A Ingrid é uma paciente que a gente chama de classe 3, então, naquela analogia da caixa, ela até tampa atrás da caixa. Tá. Em mulheres em particular, quando isso acontece, que essa mandíbula mais projetada, você fica com um aspecto mais envelhecido porque o sorriso esconde, uma face mais grosseira. E mais masculina Mais masculina. O homem até aceita um pouquinho, você vê. Mas o inverso também acontece. Quando há falta de queixo, a mulher aceita melhor do que o homem sem queixo. O homem fica Exato. meio mais com o rosto Essa é só uma curiosidade, enfim. Então, quando ela reposicionou isso, veja, ela começa a mostrar o sorriso, suaviza a face, fica mais jovem e fatalmente vai respirar melhor também. Olha a diferença do antes e depois, Total. incrível. Agora, doutor, por fim, assim, a gente vai vendo as pessoas envelhecendo, que eu sempre falo que envelhecer é privilégio de quem está vivo, né? É uma grande dádiva e a gente não pode, precisa envelhecer com saúde, não tem que ter orgulho das nossas rugas. Mas às vezes a gente vê que até para falar, a pessoa começa a ficar com aquela boca murcha que a gente fala. E aí, até para a pessoa falar, fica difícil às vezes a gente entender a dicção da pessoa. Essa cirurgia também devolve esse osso aqui para essa região? Devolve, a gente pode enxertar, existem até enxertos para a gente colocar, para reabilitar casos específicos, mas é importante frisar, envelhecer, eu sou casado com uma dermatologista, eu acompanho isso sempre, né? Envelhecer é perder o osso vai diminuindo, a mandíbula vai afilando e ficando vertical, por isso que os dentes vão apinhando, e o dermatologista, o paciente que faz preenchimento, ele está devolvendo volume. Quando a gente faz a cirurgia ortognática, a gente está fazendo o que eu chamo de preenchimento facial raiz. Você está trazendo esse volume para a posição correta. Então, você vai também rejuvenescer esse paciente. Eu acho incrível. Eu já vi resultados de pessoas que fizeram um enxerto, quer dizer, levantou o nariz volta para o lugar, melhora a respiração. E essa região, principalmente, sem precisar fazer o corte dos ossos, mas só nesse enxerto a pessoa tem de novo a estrutura, parece que o fundamento da face devolvido, né, doutor? Na verdade, hoje o grande conceito aplicado a essa cirurgia vai além da ortognática, a gente chama de cirurgia ortofacial. O que significa isso? É um gerenciamento global da parte óssea e de estruturas moles. Então, assim, na grande maioria das vezes, o paciente acaba assim, ele inicia o processo com ortognática, aí depois eu vou fazer uma rinoplastia, a gente pode fazer um lifting num segundo momento, fazer um preenchimento, enfim, para ter um resultado otimizado com gerenciamento e curadoria de uma equipe que trabalha alinhada, enfim. Sim, vai associando Exato. as ciências envolvidas. Muito bom. Hoje, doutor Alfredo Lara, cirurgião, crânio maxilofacial e também otorrino, que está esclarecendo todas as dúvidas sobre essa cirurgia que está tão popular nas redes sociais. Esclarecido, tem mais dúvidas? Procure um profissional sério, pesquisa o CRM. Em São Paulo tem, graças a Deus, bons profissionais, mas às vezes você está fora de São Paulo, uma região mais afastada, né? É tão válido você vir para um grande centro, para um grande hospital, não que não tenha bons profissionais, em todo o Brasil tem, mas se você tem essa oportunidade, sempre ouvir 2, 3 médicos, né, doutor? Fundamental. Eu sou responsável por um grande hospital aqui em São Paulo e eu tenho pacientes do Brasil inteiro. Hoje, 60% dos meus pacientes são fora de São Paulo e fora do Brasil. A gente
tem telemedicina para fazer consulta, a informação está aí disponível para todo mundo. Não tá, doutor? Sim. Para todo mundo. Então, para ter mais informações, @dr Alfredo Lara. Muito obrigada, Imagina, doutor. obrigado Deus pela abençoe. E vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais Bispa Fé em Família. Agora no Bispa Fé em Família, eu tô com a Carol Sertório, a eterna Narizinho, essa princesa linda que o Bispa Fé em Família me permite ter tempo de mesa, tempo de qualidade com pessoas que também amam a Jesus. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Mais linda ainda pessoalmente, Carol. Obrigada, você que é linda. Carol, agora, você presta atenção nesse testemunho da Carol. Ela é uma ex-paniquete e hoje ela é uma mulher transformada por Jesus. Ai, meu Deus do céu, Carol, me arrepiei inteira Eu também, porque eu tô emocionada. Que lindo que Deus fez na tua vida, cara. Transformação, assim, realmente. Da água pro vinho. Foi assim, foi indo aos poucos, né? É um processo, ainda tô na caminhada, ainda tenho muito para aprender, ainda tenho muito para melhorar, para transformar. Mas assim, tô seguindo um passo de cada vez, melhorando a cada dia, aprendendo mais cada dia. É por isso que ele chama caminho. Porque é um passo de cada vez. Ninguém percorre um caminho inteiro num dia só, né, cara? Sim. É tão bom a gente saber que a gente está constantemente andando por esse caminho. Sim. Mas agora no caminho certo. Certo, e com o coração em paz, assim, preenchido. Porque esse mundo que eu vivia de festa, álcool, drogas até muitas vezes, era um mundo vazio, sabe? Que Era vazio, cara? Não me sentia completa, eu estava sempre com uma ansiedade, sempre com uma inquietação no meu coração, sabe? Uma coisa que faltava, assim, preencher. E desde a primeira vez que eu fui, no primeiro culto, eu senti uma coisa boa, assim, um preenchimento, aquela presença mesmo do Espírito Santo, né? E como é que foi essa primeira vez? Quem te convidou? Você estava preparada para isso? Então, eu tinha muita vontade de conhecer, mas tinha aquela resistência, às vezes até aquele preconceito, né? Crente, vou virar crente. Ficava, não sei. Esses crentes bitulados. E aí, uma amiga minha, maquiadora, Tassiara, que me chamou a primeira vez, que me levou no culto, ela disse, vamos lá, é muito legal e tal. Eu disse, não, vamos, quero muito conhecer, né? E aí, na primeira vez, eu já senti muita vontade de ir. Eles sempre fazem um apelo no final do culto para entregar a vida para Jesus. Sim. E eu senti muita vontade, só que eu não fui. Porque algo me segurava e eu fiquei assim, eu queria ir, mas eu disse, não, mas se eu for lá, será que eu vou ter que me converter? Eu vou ter que me batizar? Eu não estava entendendo direito, Quero tudo isso. Eu vou ter que me batizar, eu vou ter que deixar de ir para a festa. Eu fiquei pensando um monte de coisa. E aí eu não fui, segurei aquela vontade. Aí comecei a ir algumas vezes, esporadicamente, ao culto, comecei a frequentar mais e comecei a me aproximar mais e mais de Deus, até eu realmente dizer, não, é isso que eu quero. E dar esse passo mesmo de fé,
de entregar a vida para Jesus e dizer, é isso, para mim não faz mais menor sentido. Até quando antes de eu decidir me batizar, né, eu ficava pensando, eu não vou me batizar porque eu quero ir para o carnaval. Olha que besteira, que futilidade. Mas é muito importante você falar isso, porque são 2 caminhos, né, Carol? E eles são 2 paralelas. Sim. Eles não vão se cruzar nunca. E abrir mão desse caminho, é claro que tem momentos de prazer, momentos de alegria, apesar do vazio. É você virar as costas para um lugar que te abrigou muito tempo. Então, não é uma decisão fácil. Então, esse pensamento, ele também passa na cabeça de muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu nunca mais vou poder beber, eu nunca mais vou poder brincar, ir numa festa, me divertir. Como é que foi essa decisão? Mesmo se eu nunca mais puder, eu quero. Como é que foi esse sim para Jesus? Coisa do mundo puxa, né? Muito. Chama a gente, atrai. E aí eu ficava assim, eu não vou me batizar porque eu quero ir para o carnaval. E aí quando eu decidi, eu disse, não, eu quero viver isso aqui, porque eu quero estar mais próxima de Deus, eu quero conhecer mais e mais Jesus, e para mim não faz mais sentido eu ir para o carnaval. Virou uma chave, sabe? Mudou uma coisa que eu dava muita importância, que era ir para o carnaval, e menos importância para a presença de Deus. E hoje não dou mais importância para ir para o carnaval, e eu dou importância de estar na presença de Deus. É muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais preenchedor do que simplesmente uma festa, uma coisa do mundo. Carol, eu sei que para você chegar no lugar que você chegou, de ser uma paniquete, era um lugar muito concorrido por metade das mulheres lindas do Brasil. Sim. Como é que foi essa tua trajetória até chegar lá? Tinha muito, principalmente a coisa do corpo, né, da exposição do corpo. E eu usei muito disso para conseguir mudar a minha realidade, da minha família, porque eu vim de uma família bem humilde. Então eu usei da minha beleza, do meu corpo, para poder chegar aonde eu queria, né? Usei isso assim a meu favor para poder chegar lá no Pânico, para poder me destacar, né? Até posei nua na época, tudo mais. Então eu usei disso. Mas hoje eu me sinto muito mais feliz e mais completa, não precisando, não dependendo mais de usar do meu corpo para me destacar, mas sim de usar minha inteligência, minha capacidade para ajudar mulheres, né? Hoje eu trago muito no meu Instagram conteúdo de pose para foto, de como sair bem nas fotos, como se posicionar, como fazer vídeos também, como gravar conteúdos e até monetizar a sua imagem através do digital. Então, eu posso trazer isso e não preciso expor o meu corpo, mas trazer conhecimento para a vida das pessoas, né? Agregar elas de E alguma sem forma. deixar de amar o teu corpo, Sim. né, Carol? De se cuidar, de fazer exercício físico, né? E de se cuidar. Carol, nessa trajetória, quando você chegou lá no Pânico, o Brasil inteiro te conhecendo, fama, sucesso, essa capacidade de poder ajudar a tua família com o teu trabalho também. Qual foi teu fundo do poço? Meu fundo do poço foi quando eu perdi minha mãe. Que foi um baque muito grande, assim, na minha vida. E eu tinha recentemente passado por uma separação também. Então foi tudo junto, assim, sabe? Aí minha mãe morava comigo em São Paulo. Ela teve um infarto fulminante. E foi assim, eu tentando socorrer ela em casa. Então foi muito traumático, sabe? A tua mãe faleceu nos teus braços? Faleceu nos meus braços. E aí eu tinha acabado de me separar de um relacionamento de 7 anos. Tinha descoberto dívidas. Eu realmente ali foi o fundo do poço. Que foi essa época onde eu comecei a sair para festa, a usar droga, a beber. Saía de segunda a segunda. Porque aquela realidade estava muito. Para tentar acalmar
meu coração, tentar sair da realidade, assim, né? Tentar esquecer tudo aquilo que eu passei. E como eu não conhecia Jesus, eu não tinha essa base para suportar tudo isso. Então eu corri com uma fuga para festas, para bebida, para... É uma distração, né, Carol? Sim. É uma distração. E nesse lugar, Jesus te encontrou e te curou de tudo isso. Sim. Como é que hoje você convive com as saudades da ausência da tua mãe? Como é que hoje você enfrenta essas realidades? Porque elas não desaparecem, né? Elas estão aí, um relacionamento, as dívidas, a mãe que não está mais presente. Mas como é que você enfrenta isso hoje com Jesus? Aos poucos eu consegui ir me reerguendo, né? Consegui ir equilibrando minha vida financeira. Hoje tenho um novo relacionamento, muito melhor, estou muito feliz. Ai, que bem! É de Jesus também ele? Eu estou tentando, eu estou com muita oração. Muita oração, muito joelho no chão. Mas é uma pessoa boa. Ele é bom, ele só não é tão frequentador, assim, mas ele ora, tudo mais. É ligado com Jesus. Então isso já está restaurado. E a ausência da tua mãe, Carol? Isso sempre vai fazer falta, né? Porque eu era muito apegada nela, gente. Mãe, né? Eu sou filha única, então ela era assim minha parceiraça, minha melhor amiga. Então sempre faz falta, sempre tem aquela saudade. Mas eu entendo tem o consolo do Espírito Santo também. Eu entendo que ela cumpriu a missão dela aqui, sabe? Sim. E que hoje em dia ela está em paz, tranquila, com Jesus. Completou o ciclo dela e agora continua o teu. Isso. Né? Carol, como é que foi quando você se converteu a abandonar ambientes, amizades e o álcool, a bebida, a droga? Como é que foi você se converter mesmo, mudar a maneira de se vestir? Nasceu uma nova Carol, né? Eu acho que tudo vai sendo aos poucos, né? Tem ambientes, tem lugares que para mim não fazem mais sentido frequentar. Quais? Exemplo, carnaval, festa de Halloween. Nada a ver. Sim. Essas festas assim para mim não fazem sentido. Sim. E eu sempre converso muito com Deus e pergunto, peço orientação. É esse lugar? Ok. O que o senhor acha desse lugar, sabe? E tem lugares que eu gosto de ir, às vezes alguns shows, algumas coisas. Então, tudo é equilíbrio, a gente tá sempre preenchida, né, de Deus, do Espírito Santo. Olha, Carol, eu quero te presentear com esse livro que a minha mãe escreveu 3 anos depois do sepultamento do meu irmão mais velho. E no dia que ele foi sepultado, que ele faleceu, a minha mãe falou: Deus me pediu algo muito difícil. Deus pediu para que eu escrevesse sobre o luto. E demorou 3 anos para ela falar sobre isso. É uma conversa sincera de uma mãe. E ela fala de algumas chaves que Deus foi dando para ela. Então, o livro são sobre chaves. O dia que ela precisou se desfazer das roupas dele. E cada uma das chaves que ela foi encontrando em Deus. E eu queria te presentear. Ai, obrigada. Que lindo. Livro que se tornou um best-seller, abençoou muitas vidas. Que abençoe também a tua vida nesse processo e que possa te dar mais força ainda para você vencer essa ausência das pessoas que a gente ama demais, né? Carol, como é que foi transformar a tua maneira de se vestir? Porque você é uma mulher linda, né? E teu guarda-roupa devia ser mais decotado. Sim. Como é que foi entender uma nova maneira de continuar sendo bonita, continuar sendo uma mulher vaidosa, porque Deus não tira a identidade de ninguém. Isso eu acho muito importante a gente ressaltar, mas guardando o teu corpo para você e para a pessoa que você ama. Tem uma experiência que eu vi uma roupa em um perfil, né, do Instagram que eu gostei e tudo mais. Como é que era? Encomendei a roupa. Dá detalhes, que é essa conversa feminina. Era um cropped, assim,
tipo aqueles corpete Tá. de manequim Sim. que ficava bem desenhado o peito, como se Tá. fosse um manequim. Tá. O peito, aquele duro. aqueles Ah, duros, eu sei. Sabe, que ficava o peito Sim, assim. sim. E ele era costas nuas, tinha um negócio de amarrar atrás e tinha um capuz. Tá. Tecido. Aí eu vi e tal. Gostei, eu disse, eu acho que essa Vai roupa ficar aqui bonito. vai ficar legal. Tal, que eu ia para um evento. Tá. Chegou a roupa em casa, eu abri, coloquei, vesti. Sabe quando uma coisa te incomoda, assim? Porque ele ficava o peito, o desenho do peito, com o Direitinho. bico do peito e tinha um capuzinho, Tá. assim, e as costas toda nuas. Eu me olhei no espelho e disse, não tô à vontade. Foi a primeira vez que você não ficou à Foi vontade. a primeira vez que eu coloquei, eu disse, não Olha o Espírito não vou me Santo. sentir à vontade. Ninguém assim. precisou te falar, não usa. Ninguém falou, não faça. Sim. Mas o Espírito Santo te incomodou. E É uma falou, coisa que vem de dentro, assim, que eu me olhei e disse, não tenho coragem de não sair tem mais assim. nada a ver comigo. Não tem a ver comigo, não é a imagem que eu quero transmitir. E eu não tô me sentindo à vontade, não tô confortável com essa roupa. Foi a primeira vez que você não se sentiu à vontade Foi. com aquela roupa. É. Que E daí demais. que começou a mudança, O teu assim, guarda-roupa. aos poucos, a ir E transformando. transformando. Coisas que não faziam mais sentido e fui tirando, fui jogando fora, fui doando. E se desfazendo, e se desfazendo. Carol, como é que é hoje o teu dia a dia com Jesus? Você tem um momento de devocional? Você procura ler? Como que você alimenta essa tua caminhada de fé? Eu gosto muito de escutar no carro, porque eu passo muitas horas, né, São Paulo, trânsito. Eu moro longe, assim, afastada, então é trânsito. E aí eu gosto muito de estar escutando no carro. Eu já escutei toda a Bíblia, o audiolivro da Sim. Bíblia, que eu prefiro ficar É muito escutando, sabe, entender. E aí depois eu vou lá na minha Bíblia e marco algumas frases, algumas coisas que me marcaram. Qual Então, o livro que mais fala com você hoje? Ai, deixa eu lembrar. Eu escutei todas. Escutou inteiro. Livro de A Salmo? história de Jó. Jó. A história de Fortíssimo. Jó eu achei muito forte. Todas as provações que ele viveu, assim, sabe? Muita coisa. E, assim, Mas toda te a marcou Bíblia. muito. O que mais me marcou foi a E história Jó, de Jó. ele chega na conclusão no fim, né? Ali quando ele chega em Jó 42, e ele fala, no Jó 42, 1 e 3, tem dois momentos que ele fala duas coisas tão lindas que também me edificam muito. A primeira ele fala, bem sei que tudo podes, olha o que Deus fez na tua vida, Ele pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados, isso é demais. E depois, um pouquinho mais para frente, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E eu acho isso incrível na caminhada de Jó. Porque se você começa a história do livro de Jó e fala que Satanás se apresenta diante do trono de Deus e fala, e Deus fala para ele, você viu como eu tenho um filho fiel? Quer dizer, ele já era conhecido de Deus, mesmo dizendo que ainda não conhecia Deus na sua plenitude. E aí lá no fim ele fala, mesmo Deus chamando ele de um filho fiel, ele fala, ainda assim eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu enxergo Jesus. Você pode dizer isso hoje, Carol, que você enxerga Jesus no seu Eu dia? acho que ainda falta, ainda estou nessa caminhada. Ainda quero chegar lá, ter mais proximidade, mais intimidade, sabe? Sim, e mergulhando mais profunda cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Carol, é muito bom ter entendimento da palavra cada dia a mais. Bíblia é uma paixão. A Bíblia, o meu conselho para você, Carol, é isso mesmo. Leia cada vez mais a Bíblia. Todos os livros que falam sobre a Bíblia são importantes, eles vão agregando a nossa fé cristã, eles vão explicando. Mas quanto mais a gente lê a Bíblia, mais alimento para o nosso espírito a gente vai receber. Carol, você chegou num lugar como o Narizinho, que hoje tem muitas mulheres que fariam qualquer coisa para estar lá. E virar as costas para tudo isso e falar, eu escolho Jesus, é sem dúvida um grande testemunho
principalmente na nossa sociedade que valoriza tanto a beleza feminina e até a sexualidade é muito exaltada na nossa cultura brasileira. Eu queria que você deixasse um recado para essa mulher que está te assistindo e está assim, né? Meu Deus, o que aconteceu com a Carol? Ai, aí teve algum amigo, Carol, que falou que você tá maluca, o que você tá fazendo? Teve alguém que falou assim, Carol, para com isso. Olha, muitas das minhas amigas acabaram vindo se convertendo também. Ai, que bom. Acabei trazendo almas para Jesus também. Que bênção. Outras acabaram se convertendo, que nem essa que estava no vídeo, a Leila comigo. Também ela lá em Maceió, eu aqui, Ai, eu que começando a frequentar a igreja e ela lá também. Sabe? Ai, que bem. Então a gente acabou fazendo essa transição juntas. Aí veio a turma toda. E aí quem não está conectado com o propósito acaba se afastando. Natural. Acaba se afastando naturalmente, né? Porque são pensamentos e propósitos diferentes. Até vai chegar a hora que todo mundo vai ter a oportunidade de experimentar o que é Jesus Cristo e fazer a sua decisão. Então, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Olha, se você tem dúvida de se entregar ou não para Jesus, de viver uma vida com Jesus, não tenha dúvidas, porque é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Você vai se sentir muito mais preenchida, muito mais feliz. Ele vai saciar todos aqueles medos, aqueles temores, aquela ansiedade. Só Ele é capaz de preencher. Então, não é abrir mão de uma vida, mas sim conhecer uma vida nova e muito melhor. Ai, que bênção conhecer uma vida nova com Jesus. É um novo tempo. Deus te abençoe. Obrigada. Deus te fortaleça. Que a tua caminhada com Jesus seja uma caminhada de alegria, mesmo nos dias difíceis. A gente descobre com Jesus que continuar fazendo da alegria de Deus a nossa força é o nosso grande segredo. E que você cada vez mais possa levar. Você levou alegria tanto tempo com aquilo que você acreditava, que você possa levar essa luz que Jesus tem derramado sobre a tua vida. Carol, Deus te abençoe. Obrigada. E você aí de casa, que também precisa fazer uma oração, precisa conhecer Jesus. É tão simples, às vezes a gente complica. Mas tudo que Jesus quer é só o teu coração. Você pode mandar um WhatsApp para o SOS da Vida. O SOS da Vida está aí na tela para você. 11 3500 1234. Tem pastores, conselheiros de plantão que vão orar com você, que vão te orientar nessa tua caminhada de fé. E hoje é domingo. Hoje todas as igrejas sempre estão de portas abertas para que você vá, tenha um encontro com Jesus Cristo, não importa onde você está, mas que você consiga tomar essa decisão. Às vezes você está com esse pensamento, como a Carol falou, eu vou ter que abrir mão. Não, vem conhecer. Só vem conhecer o que é uma vida com Jesus. Eu tenho certeza que as grandes respostas que você procura na tua vida, as grandes questões que às vezes você procura a resposta em tantos lugares, você vai encontrar a resposta que é Jesus Cristo. Que você possa renascer, que Deus possa colocar brilho nos teus olhos, alegria no teu coração, paz no teu espírito, porque é isso que nós encontramos em Jesus Cristo. A gente deseja que você também encontre a sua caminhada de fé com Jesus. Sempre, cada um de nós temos um caminho único com Jesus. Não existem duas histórias iguais, mas Jesus é o único caminho para todos nós. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos. Que o Senhor te encha de esperança. E todos os domingos, às 14h, nós estamos aqui na Rede Gospel para te levar para mais perto de Deus, para que você também possa vencer os teus problemas, os teus dias difíceis através da fé. Fica com Deus, Deus abençoe e até domingo que vem.